Então, casos complexos como esse, muitas vezes esse registro cêntrico vai trazer a mandíbula um pouquinho mais para trás. E aí, o toque dos molares aí, dos sisos, ele foi importante para essa paciente, porque manteve a dimensão dela durante muitos anos, mas agora, nesse momento, o siso pode ser uma interferência, isso é um grande problema. Nosso aparelho de avanço, pela protusiva da própria paciente, professor Arbex, muito prazer em recebê-lo aqui um pouquinho. E esse aparelho de avanço, ele vai nos dar aí muito prazer e muita honra, né, professor? Vai nos dar aí um avanço dessa mandíbula. E esse protocolo eu quero passar com vocês. Porque a gente está discutindo sobre relação cêntrica ser uma área e não ser um ponto. E isso aqui é o que se acreditava antigamente. A relação cêntrica ela passou a ser modificada com os anos, né? A definição de relação cêntrica. E hoje, quanto mais protusiva ela tiver, muitas vezes a gente salva o paciente de alguns problemas, como a apneia, como alguns problemas de respiração, enfim, questões de posicionamento postural dessa mandíbula. Então, pessoal, quando a gente vai reabilitar uma paciente, um caso complexo como esse, eu tenho que dominar os registros cêntricos e tenho que dominar também os avanços dessa posição postural da mandíbula. O que eu quero falar com vocês aqui sobre avanço de mandíbula, sobre avanço e rotação e translação de côndilo? A abertura máxima da confecção do DIG da pua tem que ser de 5 milímetros entre os incisivos. Quando eu abro até 5 milímetros, o côndilo faz rotação. Acima de 5 milímetros, o côndilo já está fazendo translação. Por isso que o pessoal que faz reabilitação, às vezes, em máxima, fala, eu faço em máxima, mas não dá nada. Dificilmente você aumenta mais do que 5 milímetros. Então, se você não aumenta mais do que 5 milímetros, você está mantendo o côndilo no mesmo posicionamento de rotação. Não está alterando grandes coisas. Mas, se você quer fazer uma posição reprodutível, se você quer fazer uma tomografia de côndilo, entender do espaço biológico articular, saber que posição retrodiscal é de 4 a 5, retrocondilar é de 4 a 5, se esse paciente está comprimindo ou não está comprimindo essa zona, o porquê um zumbido, por exemplo, pode ser justificado pela posição postural da mandíbula errada, próximo da cavidade do ouvido, e quais as articulações, né? Na verdade, qual é a articulação infradiscal que está relacionada com essa abertura de até 5 milímetros? E se você vai modificar esse sistema inteiro, por que não fazer isso em relação cêntrica, sabendo desse posicionamento do arco gótico e da protusão, muitas vezes. Próximo caso, eu vou falar sobre orto e reabilitação, então segura um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para o nosso caso da sobremordida. Então, isso é o que a gente tem visto muito nas reabilitações, infelizmente, estéticas. E a pergunta para vocês é, se você vai reabilitar de pré a pré, ou às vezes de primeiro molar a primeiro molar, e vai montar em máxima, por que se você já está fazendo praticamente uma reabilitação total superior? Essa reabilitação poderia ser com côndilo excêntrica, e aí sim a gente aumentar essa dimensão como ela deveria ser aumentada, deveria ser alterada, que seria o padrão correto. Esse caso, a gente fez sim um pequeno avanço de 1,5 milímetros, como eu mostrei para vocês nesse vídeo, onde a gente tem o primeiro registro cêntrico mais protuído, mas dominando o arco gótico, entendendo, aí eu vou mostrar agora para vocês o registro um pouco mais protuído. Primeiro a gente faz o DIG convencional. Esse DIG convencional, você pode utilizar uma placa de vidro nessa posição? Pode, para deixar mais retinho. Faz o DIG e a pua, perdão, faz primeiro o DIG, joga jato de ar, acha o primeiro contato cêntrico, já que desocluiu posteriores. O nome dessa técnica do DIG é uma técnica de autoindução, onde o próprio paciente induz a sua dimensão, a sua relação cêntrica. Essa paciente, isso é ruim quando o paciente tem os incisivos muito discrepantes ou tem um incisivo mais instruído do que o outro, mas a gente consegue achar
os côndilos em cêntrica. Aqui eu fiz de forma digital, mas não muda em nada da forma analógica. O registro, e você vai lembrar que essa abertura máxima anterior entre os incisivos tem que ser de até 5 milímetros. Passando um pouquinho adiante, a gente vai construir a pua. Então, se eu for fazer só uma placa miorrelaxante, uma placa de bruxismo, eu paro aqui. Mas se eu vou fazer uma reabilitação onde eu quero ter domínio da posição articular do paciente, onde eu quero avançar, fazer lateralidade, ter também o quanto que essa lateralidade ela é real nesse paciente, o movimento, o tamanho desse movimento de canino a canino, eu posso medir isso aqui com uma sonda periodontal, com uma régua, e colocar lá no articulador digital, ele vai ter esses parâmetros, o técnico sabe disso, e eu vou precisar de uma linha bem retinha. Quanto mais reto, mais plano tiver o meu jig, melhor vai ser essa linha de posicionamento condilar, de protusível lateralidade. 5 milímetros, porque, gente, depois de 5 milímetros o côndilo já está fazendo translação, e aí nós podemos optar por registrar nesse ponto mais retruído, ou eu posso avançar um pouco, onde a literatura me dá suporte para isso, de até 1,5 e às vezes até 2 milímetros de avanço. Esse avanço do posicionamento postural acompanhado de cúspides cêntricas em posição, quais são as cúspides cêntricas? Vestibulares dos inferiores, palatinas dos superiores, principalmente essas cúspides vestibulares dos inferiores, elas precisam estar ocluindo no vértice dos superiores para que você tenha estabilidade oclusal e estabilidade nesse posicionamento mandibular. Uma vez que a gente tem essas cúspides cêntricas ocluindo de forma estável, essa mandíbula ela está segura e você não vai ter essa recidiva do paciente. Com o tempo, a gente desenvolveu esse aparelho que também faz alinhamento. Então, é um alinhador, na verdade, com essas aletas laterais. Nos estudos prévios, a gente fez na palatina também, mas não dei continuidade com essas aletas na palatina, e sim com essas aletas nas laterais. Isso é um outro protocolo que a gente pode passar para vocês, que vão fazer esse avanço. Muitas vezes, os molares ficam um pouco grandes mesmo, com esse avanço, porque você abre espaço posterior, mas você consegue salvar alguns casos na palatina de serem coroas e passam a ser facetas, né? Então, gente, gravem esse slide na cabeça de vocês, gravem isso, até 5 milímetros o côndilo faz rotação, mais do que 5 milímetros o côndilo está transladando. E aí, se você transladar o côndilo sem estar bem posicionado, você corre um grande risco de rotacionar essa mandíbula, de comprimir disco, dele sair da posição e outros problemas maiores.